Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer a vocês uma mensagem bíblica, uma mensagem da palavra de Deus. Em nossos dias, o que não falta são pessoas que se propõem a trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem da palavra. Esta geração peca por não dar ouvidos. Essa geração será cobrada pela multiplicidade de opções de ouvir a palavra de Deus, e mesmo assim muitos não aproveitam deste benefício. Os mecanismos de telecomunicações, televisão, rádio, TV, internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, existem vários meios de comunicação por onde a palavra de Deus é comunicada. Jesus Cristo, muitas vezes, ou algumas vezes, chegou a dizer que algumas gerações se levantariam diante de Deus no dia do juízo para poder servir de júri contra outras gerações. Os ninivitas, por exemplo, será um. Jesus disse que haveria menos rigor para uma geração do que para outra. O que eu quero dizer com isso? É que eu também me proponho a divulgar, através desse meio de comunicação, uma palavra da parte de Deus. Esta geração será indesculpável, porque nunca houve tanto acesso à palavra de Deus como há nos dias de hoje. Eu consigo alcançar milhões, milhares de pessoas de uma só vez através dos mecanismos de web. Eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto e estou proliferando a palavra de Deus. Eu faço isso ao ar livre, numa esquina, na frente de estabelecimentos comerciais, na rua, na calçada, quando entrego o folheto. O meu alcance máximo são aquelas poucas pessoas que passam diante dos alto-falantes, das caixas de som que uso para pregar o evangelho. Agora, pelo mecanismo web, o alcance é muito maior. Muito mais pessoas podem ser alcançadas. E a minha pergunta é: você será indesculpável diante de Deus, pois você está sendo exposto e bombardeado por todos os lados. Com certeza, no seu métier de amigos, no seu hall, no seu network, você sendo cristão ou não, alguém deve postar alguma coisa bíblica, alguma coisa que tenha relação com Deus, com Jesus, de maneira que não há, sem dúvida, não há ignorantes em nosso país. Nosso país é considerado um país cristão. Qual é a meditação hoje? Hoje eu pretendo mostrar para vocês quem Jesus realmente é. Eu quero ler alguns textos bíblicos para que você entenda quem é Jesus. E se você entender quem é Jesus, sem sombra de dúvida, você vai olhar para a cruz do Calvário e ver aquele homem que foi crucificado com outros olhos. Você dará mais valor, você prestará mais atenção. E talvez você será invadido de um temor ao saber quem foi o homem que morreu por você na cruz. Eu quero começar lendo um texto de Efésios, ok? Efésios capítulo 1. Você que tem sua Bíblia, eu aconselho você a ler também. Efésios capítulo 1. Vamos lá. Efésios capítulo 1, o versículo 20, o 21, 22 e 23. Olha o que o texto diz. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Jesus está acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. A ele foi sujeita todas as coisas. Todas as coisas são sujeitas aos seus pés. Sobre todas as coisas ele foi constituído
como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a partir do livro de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, nós podemos perceber que Jesus Cristo está acima de qualquer principado. Qualquer constituição governamental, presidencial, monárquica, está abaixo de Jesus. Porque todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Jesus está acima de todo o principado, de todo o poder constituído, de toda potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no século vindouro, de maneira que aos pés de Jesus todas as coisas foram sujeitas. Então, partindo desse pressuposto, eu não sei se você sabia disto. Aquele homem chamado Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele está acima, segundo as Escrituras Sagradas, de todas as coisas, ok? Vamos lá. Tem um outro texto que eu gostaria que você visse, que é o texto de Colossenses, capítulo 1. Esse texto, Paulo também é o autor desse texto, né? E escuta o que ele fala a respeito de Jesus, para que compreenda quem é Jesus. Porque muitas vezes olhamos para aquele homem crucificado e não sabemos quem ele realmente é. Estou conversando agora com um amigo meu, Cleiton, irmão em Cristo Jesus, e sendo ele, muitas vezes passamos pelas pessoas e não sabemos quem as pessoas realmente são. Não sabemos o seu poder de influência, não sabemos a sua descendência, não sabemos se ele é rico, se ele é pobre, enfim. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, não é ele o filho de José, o carpinteiro? Não são os seus irmãos José, Tiago, Judas, Simão? Enfim, ele filho de Maria, não é ele de Nazaré? É muito mais do que isso. A Jesus está sujeito ou subjugado todas as coisas. Escute agora. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo. Exatamente tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. E foi também do agrado de Deus, o Pai, que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Você deve prestar atenção em quem Jesus realmente é. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. Sem ele, exatamente nada do que foi feito se fez. Você já leu João, capítulo 1? O Evangelho de João, capítulo 1? Você já viu o relato de João acerca de Jesus? Ele diz que, primeiro, Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Mas olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pois nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Aquele homem conhecido mundialmente há mais de 2000 anos. Aquele homem nascido em da Judéia, o homem carpinteiro de Nazaré, apelidado de Nazareno, o príncipe, ele é o conselheiro, o pai eterno, o íntimo,
que é o único de abrir e desatar os selos de Apocalipse capítulo 5. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é príncipe dos reis da terra. Ele usa todo o poder no céu e na terra. Eu sei que talvez essas palavras não queiram dizer muitas coisas para você. Mas escutem o que eu ainda tenho para lhe dizer. Jesus, esse a quem desejo apresentar a vocês, ele sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu a forma de servo e foi encontrado-se na forma humana. João disse que Deus, ele é o Deus encarnado, o Verbo encarnou e habitou entre nós. Esse poderio, toda essa glória, todo esse poder, essa soberania, o ser rei dos reis, senhor dos senhores, pai da eternidade. Segundo o apóstolo Paulo, por revelação divina, nos diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis assumir essa forma enquanto estivesse entre os homens. Ele assumiu uma forma de servo. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para salvar. Ele veio para redimir o homem. Aquele homem que estava crucificado é o homem mais poderoso do universo. É o homem mais poderoso dos céus, da terra, debaixo da terra, dos mares. O homem soberano está naquela cruz. Quando Pedro tenta evitar a sua prisão, cortando a orelha do servo Malco, o servo do sumo sacerdote, Jesus disse: não, Pedro, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Sou eu que estou dando, porque se eu quisesse, eu rogaria, e Deus me enviaria agora, o meu Pai me enviaria agora 12 legiões de anjos. Uma legião, na linguagem da esquadra dos soldados romanos, equivale a mais ou menos 6 mil homens. 6 vezes 12, 72 mil anos, 72 mil anjos, mais ou menos, estariam ao dispor do Rei do Universo a hora que ele quisesse. Mas como ele mesmo afirma a Pedro, ninguém estava tirando a sua vida, ele estava dando. Então escutem-me, ele se esvaziou a si mesmo de todo esse poder, de toda essa glória, de toda essa soberania, de todo esse poder, para fazer uma coisa, para provar o amor do seu Pai a nós. Você compreende agora o que está acontecendo na cruz do Calvário? Nós olhamos a cruz e vemos um homem abatido, um homem que foi dilacerado pelas nossas transgressões. Isaías diz que ele foi moído e que o castigo que traz paz recaiu sobre ele. Ele foi pisado pelos homens, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele assumiu a coroa de espinho, foi cravado numa cruz. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele quer te salvar, porque ele quer te redimir, porque ele quer te transformar. O Deus encarnado, que tinha o poder de destruir essa terra e refazê-la do jeito que ele quisesse, ele preferiu entender-nos e compreendermos em nossa própria natureza. Em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado, está à destra de Deus, intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote, de dia e de noite. Agora eu pergunto a você, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se não dermos ouvido a essa prova de amor? Porque ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano dos reis da terra, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a quem tudo está sujeito no céu, na terra e debaixo da terra. É o princípio da criação. Foi feito por ele, por meio a ele, e ele nada foi feito sem feito. Esse ser, Deus, encontra a pessoa
de Jesus Cristo através do nascimento de Maria. É isto para que a justiça de Deus trouxesse salvação a todos os homens. Deus quer que todos nós cheguemos ao conhecimento dessa verdade e sejamos salvos. Então eu lhe pergunto, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Quando você olhar para a cruz, não veja um coitado, não veja um homem derrotado, não veja um homem sem condições de se defender, não veja um homem que foi trucidado, foi moído pelo castigo da crucificação romana. Olhe para lá e veja o ser mais especial, mais poderoso, mais forte, mais soberano que este mundo jamais viu ou verá outra vez, encarnado em um homem para demonstrar o quanto nos ama. Paulo chama aquele ato da crucificação da prova de amor de Deus por homens ainda pecadores. Quando Cristo nos encontrou, nós estávamos em trevas, mas Ele nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos em nossos pecados e fomos vivificados. Fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Como escapará se negligenciar tão grande salvação? Como você escapará? Vocês lembram da parábola das bodas? A parábola da grande ceia? Aqueles que não tinham vestes nupciais foram retidos. Vocês lembram das virgens imprudentes? Aquelas que não se prepararam para a vinda do noivo? Ficaram para fora. E mais do que isso, tiveram as suas partes na escuridão eterna. Tiveram as suas partes no fogo e no enxofre. Tiveram a sua parte no lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Subestimamos a Bíblia. Subestimamos a veracidade da palavra de Deus. Sodoma e Gomorra testou e sofreu os danos da sua própria carne. A geração pré-diluviana não acreditou na pregação de Noé durante 100 anos, enquanto construía o testemunho da salvação. A arca, o símbolo de Jesus no Velho Testamento, na história de Noé. Muitos hoje não dão atenção para o que os cristãos dizem a respeito da vinda e do advento de Cristo. Mas muitos terão como que um filme diante dos teus olhos por terem negligenciado tão grande salvação. Quero dar um conselho a você que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo esse vídeo. Arrependa-se. Encontre-se com seus próprios pecados. Se queixe deles e o abandone. Confesse-os e alcançará misericórdia em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe a sua vida e que você não olhe mais para a cruz, a sensação de um mortal, um simples mortal ter morrido por você. Mais do que isso, foi o Rei dos Reis que encarnou e suportou a cruz para que você, um reles mortal, fosse salvo. E mais do que isso, além de ser salvo da ira, recebesse vida eterna em seu nome. Pois a vida eterna é esta, a saber os que creem no seu nome. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.